Fala galera, uma boa tarde para você. Está começando o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta quarta-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o ansioso Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vera. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Nesta quarta-feira, meio de semana, dia de clássico, como diz o Marquinho, clássico do fim do mundo. Que beleza. Tá ansioso, Bruno? Eu tô bastante ansioso. Estamos ansiosos. Quem não está ansioso pelo jogo São José e Taubaté, bom sujeito não é. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. O Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, aquele nosso soquinho maroto. Aê, Luizão! Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora, tá certo? E olha só, antes de falar do clássico, a gente vai falar de futsal, porque fazia tempo, inclusive, que a gente não falava aqui no nosso programa, né? Pois bem, o time do técnico Gabriel Pichu segue se preparando para a temporada 2025, que terá pela frente a Liga Nacional como o primeiro desafio. O elenco deste ano manteve uma boa base da temporada passada, mas também chegaram alguns reforços importantes. O Brunão esteve por lá e mostra tudo para você. As imagens são do DJ Helder Soares. Solta, Piteco! Ano novo, vida nova. No caso do São José Futsal, a frase certa é: ano novo, time praticamente novo. Isso porque o elenco para 2025 tem 7 jogadores remanescentes, 6 novos contratados e 1 atleta promovido da base. A gente trocou peça por peça e pensando muito na característica do que eu já tenho, dos que renovaram, dos que eu precisava, né? Atletas que fazem o jogo andar, atletas que entendem, atletas que eu já conheço, todos os atletas que chegaram, atletas que eu já conheço faz muito tempo, então foi fácil para eles se adaptarem também por causa disso. E esse novo elenco joseense já está treinando há um mês, se preparando para as competições deste ano, a Liga Nacional e o Campeonato Paulista. Trabalho duro para colocar os novos e velhos conhecidos na mesma sintonia física e técnica. Os atletas que chegaram, eles se adaptaram rápido, graças aos atletas que ficaram. Então, esse primeiro mês aí de pré-temporada foi muito bom, a gente fez alguns amistosos, que foi importante para eles se adaptarem o quanto antes para os jogos da Liga Nacional e Campeonato Paulista. Entre as caras novas está o ala Danilo Oliveira, que veio do Vasco da Gama. Apesar do pouco tempo na cidade e no time, ele garante que já está muito bem adaptado. Cara, muito feliz com o trabalho que vem sendo feito. A equipe é bem competitiva, bem família, assim, então fui bem abraçado. Lá na casa a gente tem uma convivência maneira, aqui dentro de quadra também, então estou muito confortável, muita vontade com tudo que vem acontecendo e está acontecendo assim. E para se apresentar à torcida, Danilo nos contou quais são as suas principais características e habilidades em quadra. Cara, muitos falam do drible, mas eu acho que a maior característica que eu me vejo assim é o passe, finalização ali. E sou bem competitivo também, gosto de estar ali na guerra e pode esperar de mim isso daí, um cara bem competitivo. Já o Wesley é, junto com o capitão Roney, um dos principais jogadores do elenco e que permaneceu para mais uma temporada no São José. E ele quer fazer com que esse ano seja melhor do que o último. A gente quer fazer uma liga boa, quer fazer um campeonato paulista bom, então a gente está se preparando para isso. Eu tenho bastante fé nesse time e acredito que a gente vai dar saltos longos. E o elenco também tem jogadores de base que estão pedindo passagem. O fixo Rafa é atleta do Sub-20 e ainda não está efetivado no time adulto, mas já participa dos treinos no time de cima. Ou seja, se o professor Gabriel Oliveira precisar, ele garante que está pronto. Nessa transição do 20 para o adulto é bem diferente e eu só tenho a aprender, só a ganhar. Se Deus quiser, o Pichu esse ano mesmo, o cara está definitivamente no time adulto aí do São José. O primeiro compromisso oficial do São José Futsal em 2025 será na estreia da Liga Nacional, no dia 18 de abril, contra o Sport Futuro em casa. E o plano é que, no final do ano, os resultados sejam melhores do que os de 2024.
fazer com que eles sintam bem, sintam à vontade aqui em São José e que eles não tenham medo de enfrentar ninguém, que não ao contrário, quem vem enfrentar o São José que sinta o medo que é jogar aqui no Tênis Clube. Pois é, Brunão, a equipe do São José Futsal se preparando, a gente sabe da força da Liga Nacional, de novo com 24 times, campeonato recheado. Só fazer um parênteses aqui, né? A gente estava conversando sobre a Liga Nacional e a gente falou muito ano passado sobre a Liga Nacional, que em 2025 teríamos uma Liga Nacional B, né, que os times seriam rebaixados, 4 times seriam rebaixados, que tinha aquela média de 2023 e 2024 para definir os rebaixados e tudo mais, cancela tudo isso. Não teve rebaixamento, vai ter 24 times mesmo e não vai ter a segunda divisão da Liga Nacional. Por isso que o futsal, às vezes, é meio que, entre aspas, marginalizado. Porque os caras prometem um negócio, não conseguem cumprir, não avisa ninguém. Ou seja, vai ter só a Liga Nacional mesmo com a elite do futsal, 24 equipes, um campeonato inchado demais, né? Então cada equipe na fase de classificação vai jogar 23 vezes, turno único, aquele mesmo esquema do ano passado. Todo mundo joga contra todo mundo com turno único, eles só inverteram os mandos de quadra em relação ao ano passado, então vai definir os 16 primeiros para fazer os playoffs. Primeiro contra o 16º, segundo contra o 15º e assim por diante. Mas enfim, São José está se preparando e tem estreia já no comecinho de abril, Brunão. Pois é, está se preparando, é um time novo, fez 2 amistosos, está ainda tentando, né, se achar e se encontrar. Quem sabe já nesse mais um mês aí de treinamentos possa fazer mais algum ajuste, algum amistoso para chegar bem no dia 18, na estreia, uma sexta-feira no Tênis Clube, bem entrosado aí para estrear com o pé direito. O Esporte Futuro, que é da cidade de Toledo, no Paraná, é o primeiro adversário do São José, como o Brunão disse, dia 18 de abril, uma sexta-feira, aqui no ginásio Tênis Clube, 19 horas, antes de construir o prédio, né? Que beleza. A doutora Abobrinha ir lá. Que beleza. Vai virar prédio lá onde é o nosso Tênis Clube. Que beleza. Mas aí, sucesso para a rapaziada do São José Futsal. É uma incógnita, né? Porque o bom é que ficou uma base boa, como o Wesley que falou com a gente na matéria, tem o Rony, outros jogadores também ficaram. Então, assim, o São José manteve talvez os principais jogadores da temporada passada, contratou algumas peças pontuais, vai ter também a ajuda dos garotos do Sub-20, então vai ser muito importante esse período de treinamentos que antecede a Liga Nacional, que é o principal campeonato que o São José vai disputar, e a gente tem que ver jogo a jogo como é que esse elenco vai se comportar dentro de quadra, e o Gabriel Pichu também, que é um jovem treinador da nova safra de treinadores do futsal, também vai adquirindo mais experiência e com as competições que tem pela frente. Sucesso para o São José Futsal e, claro, a gente vai falar muito mais deles aqui no decorrer do nosso programa, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta, tudo sobre a decisão de hoje à noite lá em Taubaté. O pessoal, nervos à flor da pele. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta para falar do clássico de logo mais entre São José e Taubaté, que vai decidir quem avança para as semifinais do Campeonato Paulista da Série A2 e quem vai ficar pelo caminho. Coloca aqui aquela arte bonita que não é o jogo não, é aquela arte. Isso, olha lá, quartas de final, hoje, 8 da noite, no estádio Joaquinzão. A cobra vai fumar hoje para quebrar o Luizão nas libras. Tem café no bule. A giripoca vai piar hoje lá em Taubaté. Brunão, realmente, assim, quem gosta do futebol, independente do cara que torce para São José e Taubaté, mas o cara que vivencia o futebol, que acompanha a Série A2, o cara que torce para o Juventus, o cara que torce para outras equipes aí que estão envolvidas diretamente na Série A2, um jogo como esse movimenta. Não, obviamente que a cidade de São José, a cidade de Taubaté, as duas equipes, obviamente, é o clássico do Vale. E quem gosta do futebol aí do interior, com certeza estará ligado nesse jogo, porque sem dúvida alguma é o principal jogo dessa fase de quartas de final, não, Brunão? Como você falou, quem gosta de futebol, né, quem está ajudando ou assistindo o jogo do torcedores de outros times que já foram eliminados, né, São Bento, o próprio Juventus, como você falou,
com certeza vão assistir esse jogo de logo mais, vão estar ligados aí, ainda mais que é o jogo isolado, né, da rodada aí, das quartas de final. É o jogo que acontece mais à noite, às 8 horas. Então é o jogo que vai chamar realmente a atenção, né? Como diria, vou quebrar o Luizão, é o creme de la creme das quartas de final desse Campeonato Paulista. Peraí. Luizão, como é que você traduz creme de la creme, por gentileza? Que beleza. Vai, Bruno, top, segue. é isso, é o top da Série A2, das quartas de final da Série A2. Como a gente brinca, né? Quiseram os deuses do futebol aí que tivesse esse confronto entre Taubaté e São José. Muito bem, vamos fazer o seguinte, ó. Trazendo mais informações sobre o clássico de hoje à noite, o nosso repórter João Delfino e o cinegrafista Reginaldo de Oliveira, com o seu brinquedo, eles chegam agora aqui no Hora do Esporte para trazer mais informações. Diz aí, João, boa tarde. Tudo bem, Vieira? Boa tarde para você, boa tarde para o Bruno, para todo mundo que acompanha o Hora do Esporte. Pois é, Vieira, chegou o grande dia, o jogo da volta das quartas de final da Série A2 entre Taubaté e São José. As duas equipes disputam o Clássico do Vale hoje às 8 horas da noite, lá em Taubaté, no estádio Joaquinzão. E a gente lembra que tá tudo em aberto, né? Depois do 0-0 do último sábado no estádio Martins Pereira. De novidades para esse jogo, Vieira, do lado do São José, o técnico Paulo Roberto dos Santos vai poder contar com os retornos dos volantes Pablo Gabriel e Jefferson Lima e também do lateral esquerdo Felipe Borges. A tendência é que o Pablo e o Felipe Borges voltem ao time titular, né? O Jefferson ganhou algumas oportunidades, mas deve ser mantido no banco de reservas, mas esses dois jogadores devem voltar para o time titular. A gente está aqui na frente da loja da Águia, né? O local que foi determinado pela Polícia Militar para que os ingressos fossem comercializados. Vou dar aqui um spoiler, todos eles já esgotados. E eu vou pedir para o nosso cinegrafista Reginaldo me acompanhar, que a gente vai conversar com um torcedor símbolo do São José, que é o Eduardinho, ele que trabalha aqui na loja da Águia, e a gente vai conversar com ele. Está aqui com a sua bandeira, está animado, está confiante. Eduardinho, o que o senhor achou do jogo de sábado lá, esse 0-0? Não era o que a gente esperava, mas está tudo em aberto. Né? Com certeza. Está aberto, entendeu? É lógico, seria o ideal se o São José tivesse ganho aqui, 2, 3 gols de diferença. Beleza, o Taubaté melhorou bem, no entanto, foi melhor que o São José na tabela. Naquele jogo aqui que o São José ganhou 3-0, surpreendeu o Taubaté. Mas agora é uma outra história. E agora vem o tudo ou nada. A volta em Taubaté, a grande expectativa, e esperamos que o São José faça um bom jogo. Trazer a classificação para São José dos Campos, que merece, a cidade merece. Sem sombra de dúvida. E deixa eu perguntar, o senhor que fica aqui na loja da Águia, que as pessoas vieram, compraram os seus ingressos, o que o senhor sentiu? Um clima de confiança, um clima de tensão? Como é que a torcida tá? Com certeza, uma movimentação muito grande. Já ontem de manhã, estava uma grande multidão aqui na parte da manhã. Entendeu? E o pessoal tá confiante? Confiante, claro. E tem que estar. Tem aberto, né? Tá aberto. É como se fosse, tá zerado, vamos dizer assim. Talvez um leve favoritismo para o Taubaté por estar jogando em casa, tudo bem. Mas vamos aguardar. O Joaquinzão com certeza vai estar lotado. E é isso aí. Para fazer a festa dos campos, a passagem para as grandes semifinais. E o senhor quer arriscar um palpite pro jogo? Eu vou arriscar 1-0, 2-1. 1-0 é goleada, né? 1-0 é goleada, porque se empatar, a decisão vai para os pênaltis. E pênalti é chamada a loteria. Tá certo, Eduardinho. Obrigado pela sua participação. Torcedor símbolo do São José Esporte Clube. Então, Vieira, só reforçando a questão dos ingressos, foram disponibilizados 8.300 ingressos no total. 7.300 para a torcida do Taubaté e 1.000 ingressos para a torcida do São José. E todos os ingressos esgotados, Vieira. Tanto para o lado do São José quanto para o lado do Taubaté. O Joaquinzão estará cheio hoje à noite. E a gente aqui de São José dos Campos espera que para a classificação do São José, mas é claro que o jogo está clássico, não tem favorito, o clássico iguala aos desiguais, tá tudo em aberto e na sexta-feira a gente conta a história e quem passou para a semifinal da Série A2. Volto com você aí no estúdio. Muito bem, tá aí o nosso João Delfino conversando com o nosso Eduardinho. Eduardinho é uma figura, torcedor, fanático do São José. Para não ter dúvida, o nosso querido João Delfino terminou sol e sombra, para não ter dúvida. Que beleza. O nosso Sobral adorou ali, que beleza. Mas o detalhe é o seguinte, o Eduardinho consciente, né? Ele falou que quieto, Bruno, que o Taubaté tem um leve favoritismo por jogar em casa. Você concorda com isso, não?
Mas é muito pouco esse favoritismo, né? Jogar em casa com 7 mil torcedores? Pô. Não, sim, mas acho que a vantagem seria maior, como eu disse, a vantagem seria se o Taubaté jogasse por 2 resultados iguais, né? Que não é o caso. Então, um empate aí leva para os pênaltis e que deixa as coisas mais dramáticas ainda, né? Como se fosse um Palmeiras e Corinthians da Libertadores de 2000. Então, deixa as coisas mais dramáticas ainda. Então, Você falando de Libertadores de 2000, o Marquinho inventando o Grenal. O pessoal tá meio fora de órbita com esse jogo aí. Segue, vai. Segue. E aí, a vantagem do Taubaté, lógico, joga em casa a favor com o seu torcedor a favor, mas do outro lado também tem o Paulo Roberto, né, que é vou dizer que é um malaco, vou dizer que ele é malaco, mas no bom sentido, né, então 14 acessos, já o Alberto Félix... Peraí, como é que traduz malaco? Por gentileza. O Bruno também você tá demais, hein, Bruno? Malaco é Ape City, é isso aí? Pô, tá uma festa o programa, vai, segue o programa. Tem o Alberto Félix também, que levou o Taubaté, ele elevou o Taubaté ao patamar aí que tá no campeonato, né, depois da derrota contra o São José aqui. O Alberto Félix, que na divisão também, ele não é malaco como o Paulo Roberto, mas ele é malaquinho também. Ele sabe, tem experiência na Série A2. Então, o São José que tem a volta do Felipe, né? O Felipe Borges, que é lateral esquerdo, que é a principal peça do time. Tem 2 jogadores muito bons na frente. O Taubaté pode ter a volta do Claudinho, que é o meio de campo aí, que talvez tenha faltado aí. Muita gente falou que faltou o Claudinho no meio do campo ali na primeira partida, para cadenciar um pouco mais o jogo no primeiro tempo, principalmente. Então, assim, é um jogo que vai ser ainda um pouco mais diferente do que foi o primeiro. Então, a gente vai ver como é que vai funcionar esse jogo aí, que não tem favorito, né? Não dá para dizer assim, não dá para cravar. Lógico que o torcedor vai falar, vai puxar para a sardinha para um lado ou para o outro, mas conscientemente não dá para cravar um resultado. Ô Bruno, o Taubaté veio até São José, o estádio estava praticamente tomado e conseguiu sair daqui com um empate e agora leva a decisão para sua casa. Moralmente, pelo menos moralmente, o Taubaté sai fortalecido por não ter perdido o jogo em casa. O torcedor do São José obviamente esperava uma vitória. Em contrapartida, o jogo agora sendo em Taubaté, o Taubaté sabe também que precisa vencer o jogo, porque senão, obrigatoriamente, teremos pênaltis. Consequentemente, o Taubaté tendo que ir para cima do São José, pode abrir mais espaços para o São José trabalhar. Talvez seja aí o caminho para o São José conquistar a vitória fora de casa, e eu entendo que o São José vem jogando melhor fora de casa do que em casa. Mas claro que tem que ponderar também que agora é um clássico, é um jogo de mata-mata, você tem que ter mais cuidado, porque um gol pode definir o fim do campeonato para um dos dois lados. O Taubaté, por jogar em casa, a torcida empurrar o Taubaté, então consequentemente, acho que o Taubaté vai sair um pouco mais para o jogo, vai tentar buscar esse primeiro gol, e o São José vai tentar jogar aí pelo contra-ataque, né? Ao contrário do que aconteceu na primeira partida. O Taubaté até saiu no primeiro tempo, até saiu mais para o ataque, acertou uma bola na trave numa jogada parada, de bola parada, né? Numa cobrança de escanteio, mas e aí no segundo tempo deu uma segurada, fez com que o São José jogasse, e aí tentando jogar no contra-ataque, mas quando joga fora de casa, o Taubaté não é tão ativo, não foi tão ativo no campeonato todo no contra-ataque. Agora, jogando em casa, as coisas mudam um pouco de figura, como você falou, né? O São José foi bem, principalmente quando o Paulo Roberto chegou, né? Ganhou 2 seguidas de Portuguesa Santista e de Ferroviária fora de casa, mas hoje é um jogo completamente diferente, né? Vai ser um jogo de xadrez, é um jogo estudado mesmo, que quem errar menos vai sair com a classificação. E a arbitragem do jogo vai ser, entre aspas, caseira, vai ser de Guaratinguetá. O Vinícius Gonçalves Dias Araújo, o popular Tito, será o árbitro da partida, será auxiliado pelo Luiz Alberto Andrini Nogueira e também a Isabelle de Oliveira. A arbitragem para o jogo de logo mais no estádio Joaquinzão. Ô Piteco, coloca pra gente aqui os jogos das quartas de final, por gentileza. Começa daqui a pouquinho, às 15 horas, tem Primavera e Santo André. O jogo de ida foi 0-0, então aqui quem vencer por um placar mínimo se classifica. Empate por qualquer resultado, 1-1, 2-2, 1000-1000, o jogo vai para os pênaltis. Capivariano e 15 de Piracicaba. O 15 de Piracicaba venceu o primeiro jogo, então o Capivariano precisa pelo menos de um gol, uma vitória de um gol de diferença para levar para a decisão por pênaltis. 2 gols de diferença, o Capivariano leva, o 15 de Piracicaba joga pelo empate.
A Ferroviária joga até por uma derrota. Uma derrota para o Ituano por 2-1 classifica a equipe da Ferroviária. O Ituano precisa de 2 gols pelo menos para levar a decisão para os pênaltis, senão a vitória, a classificação fica para a equipe da Ferroviária. Taubaté e São José, aquilo que a gente já falou. São José ou Taubaté, uma vitória simples para qualquer lado, classifica o time, empate por qualquer resultado, decisão por pênaltis. Vamos acompanhar, vamos ver, sexta-feira todos os detalhes, o João Delfino estará lá para contar a história do jogo, se Deus quiser, com a classificação do São José para as semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. Quieto, Bruno! Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o último intervalo do dia, na volta a gente vai falar de basquete, vamos falar de futsal, agora da equipe Sub-20. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, falando agora de basquete. O São José foi até a capital enfrentar o Pinheiros em jogo válido pela 12ª rodada do retorno da competição. E a partida, você sabe, né? Era um confronto direto, pois o Pinheiros e São José tinham exatamente a mesma campanha, 50% de aproveitamento, com 28 jogos, 14 vitórias e 14 derrotas. No primeiro turno, o São José perdeu em casa por 77-76. Você lembra, né? Uma partida dolorida. Ou seja, uma vitória por 2 ou mais pontos de diferença para o São José seria importante para que o time do técnico Regis Marrelli ficasse à frente do Pinheiros no confronto direto. Mas jogando no ginásio Antônio Prado Júnior, que é o ginásio do Paulistano, o time acabou sendo derrotado pelo placar de 89-80, Brunão. A gente está vendo imagens aí do jogo. São José foi dominado praticamente todo o jogo, sempre atrás no placar. É uma oportunidade aí que o São José deixou, né, de escapar. Mais uma oportunidade aí jogando contra o Pinheiros fora de casa agora, mas infelizmente o São José precisa melhorar nessa segunda parte aí do retorno, que tem oscilado bastante, né? Começou bem o retorno, mas agora tem oscilado bastante, com vitórias, derrotas, jogos muito abaixo, né, como foi contra, se não me engano, contra a Franca, foi placar centenário para a Franca, e agora venceu e agora perdeu, então tem que arrumar um caminho aí, o trilho, para voltar ao caminho das vitórias do São José e não perder tanto, não oscilar tanto no campeonato. Pois é, o São José e Pinheiros já de um bom tempo o jogo não encaixa, né? Não dá liga esse São José e Pinheiros, esse time do Pinheiros, que é um time jovem, com algumas exceções aqui, mas de modo geral é um time jovem também e vem dando trabalho para a equipe do São José. No jogo aqui, eu falei que foi uma derrota dolorida, porque o São José venceu o jogo inteiro. E aí no finalzinho, a equipe do Pinheiros acabou vencendo. Já nesse jogo de ontem, o Pinheiros sempre se manteve à frente, o São José sempre correndo. A vantagem chegou de 20 pontos para a equipe do Pinheiros. Depois o São José tirou um pouco essa diferença, caiu para 9. Ó. Quem gosta de basquete, gosta de números, as parciais do jogo. Primeiro quarto vencido pelo Pinheiros, 25-15. Segundo quarto, vitória do São José, 22-21. O jogo foi para o intervalo 46-39. Veja que o primeiro tempo foi praticamente que definiu o resultado final, 9 pontos de diferença. Terceiro quarto, vitória do Pinheiros, 23-18. O jogo foi para os últimos 10 minutos, com 69-55 para o time pinheirense, 14 de vantagem. Você tirar 14 pontos em 10 minutos é muito difícil. São José tirou apenas 5. Venceu o último período por 25-20, placar final 89-80. Destaques da partida pelo lado do São José, o Martim Fernandes, 19 pontos, 4 rebotes e 1 assistência, seguido pelo Adiel, ex-Pinheiros, 18 pontos, 2 rebotes e 6 assistências, e o Matheus Buiú, 17 pontos, 2 rebotes e 3 assistências. Pelo lado do Pinheiros, o Esloan, 25 pontos, 5 rebotes e 7 assistências, seguido pelo Djalo, 21 pontos, 9 rebotes e 1 assistência. O Reinan, 19 pontos, 8 rebotes e 3 assistências, o melhor da equipe do Pinheiros. O São José volta à quadra agora somente no dia 31, recebendo o Fortaleza na Farmaconde Arena, Brunão. Aí é um jogo para o São José vencer, né? Vencer e convencer, que é o último colocado da classificação, jogando em casa. Então o São José aí tem todas a faca e o queijo na mão para fazer passar, né? Vencer o Fortaleza e voltar a vencer no campeonato. Matheus não, Piteco, coloca pra gente aqui, por gentileza, a classificação do NBB, só pra gente ver aqui, ó.
Pinheiros pulou uma posição, foi para o 8º lugar aqui embaixo, ó, com 51,7%. O São José perdeu, se manteve na 10ª posição, mas agora com 48,3% de aproveitamento. Esta é a classificação de momento do NBB 17, tá certo? Então, repetindo para você, São José e Fortaleza, próximo dia 31 de março, 7h30 da noite, na Farmaconde Arena, tá certo? Brunão, para a gente fechar o programa de hoje, voltando ao assunto futsal, falando do time sub-20 do São José, que começa a temporada 2025 na disputa da Taça São Paulo. São José, que é o atual campeão da competição, vai em busca do bi e entra em quadra amanhã nessa competição, recebendo em casa o time da Associação Atlética Botucatuense, às 7h30 da noite, no ginásio do Tênis Clube, com entrada gratuita. Nesse ano, 6 equipes disputarão a competição e que estão divididas aí em 2 grupos, com 3 equipes cada. São José está no grupo A, ao lado do time de Botucatu e também de Indaiatuba. No outro grupo, que é o grupo B, estão as equipes do Guarujá, da ABB e também do Corinthians. A competição é de tiro curto, viu, Brunão? Onde os times se enfrentam dentro do próprio grupo em turno único. Os 2 melhores de cada grupo avançam para as semifinais, com as partidas sendo realizadas também em jogo único na casa do time de melhor campanha. Quem vencer faz a final também em jogo único na casa do time de melhor campanha. Corinthians e São José dominam essa competição que começou desde 2022, sendo que o Corinthians tem 2 títulos contra o São José e o São José foi o último campeão, justamente vencendo o Corinthians, Brunão. E eu fiz 2 dessas 3 finais aí, 23 e 24. E todas as finais foram, assim... pegadas. O barril de pólvora. Teve confusão na quadra, enfim. Mas é muito bacana de acompanhar e boa sorte aos meninos do São José aí nesse campeonato. E esperamos aí uma final, né? Mais uma, quem sabe contra o Corinthians novamente. Tudo indica, tudo caminha para uma nova final São José e Corinthians, que dessas equipes, com respeito às outras, são as equipes mais fortes realmente da competição. Esperamos aí que o São José empate em número de títulos com a equipe do Corinthians, mas primeiro precisa passar pela fase de classificação, semifinal e aí concretizar na grande final, provavelmente com o Corinthians, tá certo? Bruno, vamos embora? Bora. Tá na hora, vamos correr pro Joaquinzão, porque... Aqui, Piteco, na aberta, Piteco. Vai, Piteco, vai. Isso, Piteco. Vamos correr pro Joaquinzão, porque olha, hoje vai ficar pequeno lá Taubaté, para esse São José e Taubaté e São José. Brunão, um grande abraço, te encontro aqui na sexta. Um grande abraço, foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. O zelador do meu prédio mandou eu tirar a bandeira da janela. Ô, Galdino, deixa a bandeira aí. E é isso, sexta-feira a gente volta no Hora do Esporte. Que beleza. Muito bem, gente. Luizão, um grande abraço, hein? Seja sempre muito bem-vindo. Aê, o nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora, tá certo? A gente vai chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão em grande equipe. A gente volta na sexta-feira, tomara, com a vitória do São José contra o Taubaté em busca do acesso à elite do futebol paulista. De minha parte, grande abraço. Até sexta. Tchau, tchau.